Nós vivenciamos, que é o mistério da Santíssima Trindade. Como pode ser um Deus único, mas ao mesmo tempo três pessoas? Vamos tentar compreender, entender realmente, nós só vamos entender o dia que nós estivermos frente a frente com a Trindade, esse mistério. E nós vivenciamos esses últimos momentos, esses últimos tempos, encerramos o ano passado, a Páscoa como grande festa de Pentecostes. E se a gente puder observar, quando a gente começou antes da Páscoa, vivemos o tempo da Quaresma, principalmente na última semana, na Semana Santa, onde nós vimos muito a pessoa de Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade. E encerramos falando da terceira pessoa, que é o Espírito Santo de Deus. A igreja viu que era necessário ter essa festa para nos lembrarmos que nós não podemos, de maneira nenhuma, viver somente, falar das pessoas da Trindade separadas. Devemos falar, mas no sentido de unidade também. E por isso a gente tem essa grande festa. Hoje, nós vimos a primeira leitura, quando fala do livro de Provérbios, vem justamente falando sobre a sabedoria de Deus. O Pai, o Criador. A sabedoria que existe desde a criação do mundo. A sabedoria do Pai já estava junto com a Trindade. Na segunda leitura, nós vimos Paulo falando justamente sobre o único mediador que nós temos entre o Pai e nós, o seu povo, Jesus Cristo. Estamos vendo a segunda pessoa da Trindade nessa leitura. Mas, como assim? Mas como que a gente só tem um mediador entre Deus e a gente? E os santos, fica onde? Como que a gente faz com os santos? Vai jogar fora agora? Não. Entre Deus, o Pai e o Criador, nós temos um único mediador, que é Jesus Cristo, o seu único Filho. Mas, entre nós e Jesus Cristo, nós temos todos os santos que intercede por nós, a Jesus Cristo. Por isso, continue fazendo a sua oração, continue pedindo a intercessão do seu santo de devoção, para São Luís, Santo Antônio, Nossa Senhora, continue normal. Tá? Então a gente tem que entender isso. E entre o Criador, o Pai Criador e a humanidade, o único mediador que é Jesus Cristo. Mas entre nós e Jesus Cristo, nós temos os nossos santos de devoção. Continue pedindo a intercessão do seu santo de devoção, daquela graça que você precisa, para que você não deixe nunca de amar os santos, venerar os nossos santos, venerar Nossa Senhora e seu santo de devoção. Continue. E a gente vê depois na leitura do Evangelho, nós vemos Jesus falando justamente na terceira pessoa da Trindade, falando do Espírito Santo. Que ele fala que ele está junto com o Pai e o Pai com ele, e através dessa união do Pai com o Filho, tem o Espírito Santo. E é ele quem vai e que nos dá a sabedoria, o discernimento, o entendimento de poder compreender aquilo que Deus quer para nós, de compreendermos os seus ensinamentos, de compreender a sua leitura, a sua palavra. Por isso não tem como separar a Trindade. Não tem como dizer que eles são somente uma pessoa cada um. Uma pessoa cada um, mas eles se tornam um único Deus. É complicado, né? Quantas vezes a gente já pensou assim, mas como que Deus surgiu? De onde Deus surgiu? Como que é? O que era antes de Deus existir? Como assim, né? Três pessoas, sem um único Deus. Deus faz tudo perfeito, tudo perfeito. A gente começa a perceber que desde a criação, em outros momentos assim, que não cabe a nós querer descobrir o mistério, porque nós temos o mistério da Trindade, nós temos o mistério da encarnação, nós temos o mistério da transubstanciação. A gente vê que quando Deus criou o homem, Ele disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. O Espírito de Deus pairava sobre as águas.
ali a presença da Trindade, né? Façamos. Mas o homem, né, desobediente a Deus, Deus disse: olha, fiz tudo isso para você, mas não coma do fruto da árvore da sabedoria. Aí de repente vem lá a serpente, né? Fez a cabeça da mulher: não pode comer tranquilo, porque se você comer, você vai ser um Deus. Caiu na tentação, o pecado entrou no mundo, a mente se abriu. E por isso, né, que imagina se Deus realmente revelasse tudo para nós. Será que nós estaremos aqui hoje? Nós seríamos como deuses também. Se Ele não revelando tudo, muitas pessoas já se acham, se consideram Deus. Imagina se Ele nos mostrasse todo o mistério. O mais importante é a gente vivenciar esse mistério, não querer descobrir, mas tentar compreender e viver, e esperar no dia do juízo final, no dia que nós estivermos frente a frente com Deus, nós vamos entender verdadeiramente como que é esse mistério. Nós vemos como eles são tão unidos, a Trindade, no mistério da encarnação. Pai escolhe uma virgem, uma mulher, agraciada por Ele, para poder gerar o seu filho. E o anjo disse para Nossa Senhora, que através do envolvimento pela sombra do Altíssimo, pela ação do Espírito Santo, ela ficou grávida do Filho de Deus. Então veja, a presença de novo da Trindade junta. Não tem como separar. Outro mistério que nós temos também, né, que a gente tenta entender, mas não consegue. E sobre o altar, então a gente oferece a Deus o pão e vinho, onde o sacerdote impõe as mãos sobre aquele pão e aquele vinho, junto com a Assembleia reza, pedindo ao Pai que, pela ação do Espírito Santo, aquele pão e aquele vinho se torne o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Mas como pode acontecer? Né? Humanamente falando, a aparência é de pão, o gosto é de pão. O vinho, a aparência de vinho e o gosto é de vinho. Mas nós comungamos, não é mais pão, nem mais vinho. É o corpo e o sangue de Jesus Cristo. São mistérios que a gente realmente, humanamente falando, nós nunca vamos conseguir entender. Mas a gente tem uma maneira de poder compreender um pouquinho como que é esse mistério. O que realmente torna um Deus que é único e trino que aconteça esse mistério. Quando Deus criou o homem e a mulher, Ele disse: o homem e a mulher deixará seu pai e sua mãe e se tornarão uma só carne. Mas como que pode um casal, um homem e mulher, se tornar uma só carne? Se são duas pessoas. O que realmente torna aquele casal uma única pessoa? É somente o amor que existe dentro do casal. Ali eles se tornam uma única pessoa. Mas não é um amor qualquer. Né? Porque o amor filial, o amor de amigo, um dia acaba. O amor eros, o amor erótico, um dia também acaba. Mas o amor ágape, o amor do Pai, esse amor jamais acabará. Paulo nos diz isso, né? Tudo passará, menos a caridade, menos o amor. Então, a gente começa a compreender um pouquinho esse milagre, ou melhor, esse mistério. O que realmente torna o Pai, o Filho e o Espírito Santo uma única pessoa, um único Deus. É justamente esse amor que existe entre a Trindade. E esse amor é tão grande, tão infinito, tão verdadeiro, que Deus quis partilhar esse amor. Por isso Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Deus quis partilhar esse amor com o ser humano. O amor dele é tão grande que Deus sentiu essa necessidade dessa partilha. Muitas vezes a gente quer respostas tão amplas, tão complicadas, mas é tão fácil. É viver esse amor. Aquilo que nos torna único, o único Deus é justamente isso. O amor que existe entre a Trindade Santa. No século IV, houve uma heresia na nossa igreja, com os arianos, que eles queriam comprovar
que a Trindade eram 3 pessoas separadas. Aquilo que eu sempre digo, né, que a nossa igreja, a nossa fé do católico, não deve ficar somente em cima da palavra de Deus. É a palavra de Deus, a nossa tradição e o magistério da igreja. Os bispos da época se reuniram, além de estudar a palavra de Deus, além de vivenciar os ensinamentos dos apóstolos, rezaram. E por isso que nós temos outra profissão de fé, porque a gente tem 2 profissões de fé que nós fazemos na missa. Aquela mais tradicional, todo mundo conhece de cor, né, que é chamada a profissão apostólica, que aqui é a profissão de fé mais pequenininha, e tem aquela profissão de fé que é um pouco maior, que é chamada profissão ensino constantinopolitano, porque foi feito em 2 partes essa profissão de fé. A primeira, na cidade de Nicéia, por ser Niceno, né, no concílio, ali onde eles se reuniram e, depois de uma oração, iluminados pelo Espírito Santo, a igreja proclamou o mistério da Trindade. Mais adiante, né, depois de um bom tempo, eles complementaram essa profissão de fé com outro concílio, onde todos os bispos da época se reuniram com o Papa, ali estudaram a palavra de Deus, viu a nossa tradição, viu o magistério que foi escrito antes e, iluminados pelo Espírito Santo em oração, completaram nesse concílio de Constantinopla essa profissão de fé. Então vejam, a igreja, ela sempre vai estudar a palavra de Deus, o magistério e a nossa tradição para qualquer mudança que tenhamos na nossa igreja. Por isso nós temos que, aquilo que a igreja fala, nós devemos acreditar que é a obra do Espírito Santo de Deus, que é a obra da Trindade. E nós devemos sempre prestar atenção, né, naquilo que nós estamos vivenciando. Não temos mais automático, porque eu já sei de cor o que vai acontecer durante a missa, as orações que tem na missa, que todos nós rezamos juntos. Mas o que eu estou professando naquele momento? Eu estou renovando o meu batismo. Todas as vezes que eu professo, nossa oração do credo, eu estou renovando o meu batismo. Porque eu estou dizendo que eu creio no Deus que é homem trino, creio no Pai, no Filho, no Espírito Santo e na Igreja que é una, santa, católica e apostólica. É isso que nós professamos. É a nossa fé que faz com que nós realmente acreditamos nesse Deus que é uno e trino. E se a gente for orar, nós vamos rezar, né? Não tem muita não, mas eu vou falar a oração, nós vamos rezar aquela profissão de fé que é um pouquinho maior. Preste atenção naquilo que a gente vai estar rezando. Vamos falar do Pai, do Criador, o Filho, né, que veio para fazer a vontade do Pai, e que o Filho não foi criado, mas não foi gerado, foi gerado e não criado. Ele é consubstancial ao Pai, ou seja, ele está ligado com o Pai. E que o Espírito Santo, junto com o Pai e com o Filho, o Espírito Santo também é adorado e glorificado. Irmãos, vivamos esse amor, vivamos esse mistério. Hoje de manhã, na comunidade de Santo Antônio, eles cantaram como canto de entrada o sinal da cruz. Tem duas melodias, 2 músicas. Agora, mais o que a gente mais conhece é a do Padre Jonas, né? Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, né? Todo mundo conhece. A letra original ela foi feita desse jeito: em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Só que foi feita uma correção depois, porque jamais nós podemos cantar dessa maneira. Porque quando a gente canta em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, nós estamos distinguindo as 3 pessoas. Quando a gente faz o sinal da cruz, nós não rezamos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Nós rezamos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Dessa maneira, nós estamos lembrando das 3 pessoas, mas nós não estamos dividindo as pessoas. Então, por isso, quando nós cantarmos, não cantemos mais em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, mas em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.
Então a igreja também, nós erramos, né? Porque são os homens que estão à frente da igreja, erram. Mas a igreja percebe os erros e nos corrige. E a gente aprende a cada dia mais, né? A entender mais esses mistérios da nossa igreja. Para a gente encerrar. Santo Agostinho, um grande doutor da nossa igreja, um homem santo, um homem que sempre em busca da verdade. Andou por vários lugares, mas até que um dia ele encontrou a verdade. É muito interessante que ele fala assim, eu gosto muito dessa frase dele: tarde te chamei, ó beleza tão antiga, sempre nova, tarde te chamei. Tu estavas tão perto de mim e eu fora de ti, tarde te chamei. E através dessa conversão dele, ele começou a estudar, ele tem muitos livros, ele escreveu muito. E a primeira autobiografia no mundo é de Santo Agostinho. As Confissões, o livro que ele conta toda a sua vida, desde o seu nascimento até a sua conversão. E ele, um dia, caminhando na praia, tem até uma música, né, do Valmir Alencar, depois se vocês se lembrarem em casa, procurem lá, né, no Mistério da Trindade. Ele está caminhando pela praia, meditando justamente sobre isso. De repente, quando ele chega assim, ele vê lá na frente um menino que tinha feito um buraco na areia, com uma concha, ele lá no mar, pegava água e jogava no buraco. E ele voltava várias vezes. Aí ele chamou a atenção dele. Aí ele chegou perto do menino e falou assim: o que você está fazendo? Aí eu estou colocando o mar dentro aqui desse buraco. Aí o Santo Agostinho virou para ele e disse assim: mas como? Você sabe que isso é impossível, você colocar esse mar dentro desse buraco. Aí o menininho respondeu para ele: é mais fácil colocar o mar nesse buraco do que querer entender o mistério da Trindade. E era um anjo que estava falando com Santo Agostinho. Portanto, irmãos, nós nunca vamos conseguir desvendar esse mistério da Trindade. Compreender o que o realmente nos torna único é isso, o amor de Deus, o amor que existe entre eles. E para que a gente possa compreender, vivamos esse amor, o amor do Pai. E deixemos esses mistérios para que a gente possa realmente compreender, entender, no dia que estamos frente a frente com o Pai. Quanto mais nós vivemos esses mistérios, muito mais próximos de Deus nós estaremos. Então vivamos, acima de tudo, esse mistério. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.